Olá, bom dia, professor Olívio. Como vai? Bom dia. Bom dia. Professor Olívio, bom, para você que nos escuta, que nos assiste aqui no canal, hoje nós iremos bater um papo aqui com uma pessoa que é referência no marketing digital e nós iremos falar sobre as perspectivas, sobre as oportunidades e os desafios do marketing digital. Antes de mais nada, eu gostaria que o professor Olívio se identificasse, falasse um pouco do seu currículo, da sua experiência, para que nós começássemos, para que a gente possa começar exclusivamente aqui na nosso bate-papo. Perfeito, Ivan, perfeito. Aqui, como você bem falou, né, sou o professor Luiz Olívio, né, e professor porque realmente desde 18 anos dou aula, sou professor universitário, né, trabalho na parte de consultoria empresarial hoje, atuo com tecnologias, atuo com educação de tecnologia, trabalho muito nessa questão do digital, né, no sentido de criação de soluções para vários tipos de mercado, e a gente tem uma grande expertise aí no mercado no sentido de levar para o pequeno, médio e grande empresário as possibilidades, né, do marketing digital para a otimização dos negócios. Então, a gente tem essas duas vertentes. A área acadêmica, né, que a gente dá aula ainda hoje em pós-graduações e cursos de graduação, e temos a parte de consultoria empresarial. Então, a gente trabalha muito essa questão de realmente mostrar para o empresário, ou para o pequeno empresário, como é que ele pode tirar proveito, né, das tecnologias em função do negócio dele, para que realmente ele possa otimizar vendas, melhorar, automatizar processos. Então, a gente trabalha basicamente essa vertente aí. Entendi. So, as pessoas confundem, para as pessoas que não entendem, eu acredito que no digital, assim como na vida, tem aquelas pessoas que estão muito à frente do seu conhecimento e de repente que a gente vai conversar aqui para essas pessoas que já têm um entendimento maior, seja algo extremamente simples e do entendimento deles. E a gente sabe que tem pessoas que estejam, porventura estejam escutando a nossa live ou esse vídeo um tempo depois, não tem uma noção, não sabe exatamente o que é o marketing digital, porque eu tenho um conceito comigo, você está numa fila, a fila na sua frente é grande, mais atrás ela pode ser infinita, ou seja, pessoas que não entendam o que é o marketing digital, o que é que pode se fazer com ele, o que é o marketing digital? Define isso aí, professor. Marketing digital é o mesmo marketing que não é digital, é o marketing, tudo é marketing, né? O marketing basicamente são os 4 P's, né? Preço, produto, preço, ponto e promoção. Com esses 4 P's, no caso do digital, se desmembrou até para 8 e até para 12, né? Tem alguns teóricos aí que tem até um livro, 8 P's do marketing, né? E tem um outro que já colocou que existe 12 P's do marketing. Mas a questão é marketing, né? Só que esse digital é o quê? Usando as tecnologias online para a otimização desse marketing. E o que é o marketing em si? É a possibilidade de divulgação de produtos ou serviços, fazendo com que as pessoas tenham necessidade daquele produto ou serviço. Porque o marketing nada mais é do que uma ferramenta para alimentar desejos, alimentar necessidades, para que a pessoa às vezes até perceba assim, não sabe nem o que quer e o marketing vai dizer o que ela quer. Então, basicamente, né, tem uma ligação direta com publicidade e propaganda, uma ligação direta com vendas, uma ligação direta com serviços de maneira geral, a nível de divulgação, mas é o mesmo marketing que se usa nos negócios offline, digamos assim, só que usando as tecnologias online. Então, no digital, né, o marketing digital necessita principalmente de uma presença digital. Então, o que eu oriento, né, e as pessoas às vezes não entendem, é que ela tem que ter, por exemplo, um bom site, ela tem que ter um e-mail comercial com a marca da empresa dela, ela tem que ter ferramentas que automatizem essa tecnologia para que ela possa, né, ficar mais livre do que ficar toda hora online tentando atender cliente, né? E ela não vai conseguir, porque o volume de pessoas do digital é muito maior do que o físico, né? Então, basicamente assim, a gente orienta, né, de que é as mesmas técnicas, são as mesmas técnicas do marketing tradicional, só que focadas no online, trazendo muito mais conteúdo, qualidade de pessoas e conteúdo, né, gera-se muito mais informação por conta da velocidade, né, das tecnologias, da velocidade digital. Então, não tem muito mistério. O pessoal que faz um mistério, né, diz uma série de coisas, o pessoal se atrapalha, né? Mas basicamente comunicação focada em clientes para resolver problemas. Fez isso, você está fazendo um bom marketing. E quais são as oportunidades e os desafios do marketing digital na sua visão, professor? Quais são as O maior oportunidades? desafio é essa filtragem de informações, né? Ou seja, são tantas as informações desencontradas, ou até demais, em termos de
conteúdo não organizado, né? Porque você, por exemplo, pode pesquisar no próprio Google, né? Pode pesquisar no YouTube e vai achar até cursos, informações. Só que são tantas informações e muitas vezes algumas desatualizadas, outras mais atuais. E tudo. A pessoa se perde nessa situação, né? Ela acaba não tendo um norte, né? Então, quando ela às vezes pega uma pessoa que já tem uma consultoria empresarial séria, né? Um mentor, né? Um consultor que realmente está ali para mostrar que vale mais a informação direta do que você ficar perdido atirando para todos os lados, ela começa a perceber que perdeu muito tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a informação está disponível, ela está disponível, mas é muita informação. E se você não tiver alguém que lhe ajude a filtrar isso, você só vai perder tempo. E aí a grande dificuldade é essa. Só complementando a sua palavra, como é que eu entendo hoje? Eu entendo que na internet tem muito conhecimento, tem muita informação e pouco conhecimento. Verdade, exatamente. Porque o conhecimento é a informação ordenada. A gente vê que alguns cursos, pessoal, não, venha fazer um curso e você vai ganhar milhões, você vai ficar rico dia para a noite, você vai se tornar um profissional capacitado. Existem também aqueles cursos que eles são muito reduzidos em termos de conteúdo, que o profissional hoje, em marketing digital, na minha visão, ele tem que entender de tráfego pago, automação, oferta, copy, ele tem que entender um pouco também de produção de conteúdo, né? Mesmo que ele não se aprofunde, mas ele tem que ter todo um conhecimento. Essa é a palavra, né? Ele tem que entender, porque quem não sabe fazer, não sabe mandar. Mas ele não é obrigado a dominar todas as ferramentas, todas as tecnologias. Ele tem que ter uma noção de quais são, para que serve, e se cercar de pessoas especializadas em cada área, né? Porque, assim, realmente, uma pessoa sozinha, ela pode até se arvorar e fazer isso e viver 100% disso, só que ela acaba não vivendo, né? Porque ela vai ter que ser desde o desenvolvedor da página, de repente, né, mexer com código de página, criar sites, depois vai ter que entender o que é uma gestão de tráfego, depois vai ter que entender o que é um copywriter. Então, ele tem que entender, assim, ele pode gostar de uma coisa e dominar uma daquelas áreas, mas as outras, ele precisa ter profissionais, produção de vídeo, edição de vídeo, né? Então, ele tem que ter uma noção geral que realmente ela envolve, né, o marketing digital hoje envolve muitos profissionais e vários tipos de soluções. Então, ele tem que ter essa noção, né, para que ele possa se cercar desses melhores profissionais possíveis. Né? Hoje, o nosso bate-papo, isso foi apenas uma introdução, mas eu gostaria de focar a partir de agora na questão da automação. É uma pessoa que tem bastante experiência, que eu considero muito, tem muita relevância nesse segmento. Fique agora à vontade para falar sobre automação, né, qual a visão, voltando os desafios, as oportunidades. A automação, basicamente, realmente é uma coisa muito de muitas possibilidades e bastante avançada hoje em termos de bots, né? Bots é uma sigla abreviando, né? O robô, né? Então, robot, né? Então, o tal do bot é justamente isso. Quando fala assim, vai ter um chatbot, então é um robô de atendimento num chat. Vai ter lá um bot de vendas, então vai ter o quê? Um robô fazendo um processo de vendas automatizado. Mas antes de chegar no robô, você fazendo, por exemplo, um e-mail, né? E de repente, nesse e-mail, de acordo com o assunto, você disparar uma ação, né? Se o assunto for, quero saber sobre vendas, se o assunto for, quero falar com o suporte, ou seja, no próprio e-mail, você tem situações hoje que você já consegue filtrar e direcionar conteúdos específicos para aquela pergunta, né, para aquele assunto. Então, o cara já automatizou ali um atendimento pelo e-mail, sem precisar de nenhuma outra ferramenta. Isso você faz no Gmail, você faz no Outlook, você filtra o próprio assunto e direciona para pastas correspondentes, direciona para uma cópia de e-mail para uma pessoa responsável por aquele assunto, por aquela temática. É um lado. O outro lado avançando um pouco mais no próprio e-mail, a possibilidade do e-mail marketing. E aí já entra uma outra situação, a automação para a captura de leads, né? E o lead é aquele cara que está ali entrando em contato a primeira vez com a empresa, né? Por algum motivo específico, e você tem ainda um potencial cliente, mas não é cliente ainda. Então, quando você faz esse acesso desse lead dentro da sua estrutura, você pode automatizar mensagens de informação e conteúdos que vão ser disparadas automaticamente para esse potencial cliente. Então, o e-mail marketing é uma das coisas mais antigas que ainda funciona,
e a galera às vezes esquece, despreza, ela dá para fazer o quê? Os tais de funis de venda, página de captura, né? Tudo está ligado ao e-mail marketing. E aí vem a outra tendência, que é o WhatsApp, né? Que aí você tem o quê? A integração desse e-mail marketing, fazendo agora com que ele seja informado, né, ou disparado também para o WhatsApp. Então aí vem uma outra vertente, que é a automação de WhatsApp. Então você já tem o WhatsApp Business, que em si já dá para automatizar algumas coisas sem precisar de nenhum programa externo. Algumas coisas básicas você já automatiza. Então quando você bota lá mensagem de saudação, quando você coloca mensagem de ausência, coloca um link, né? Não estou presente no momento. Clique nesse link e tenha mais detalhes. Aí você pode o quê? Fazer um link ali dentro que vai levar para uma página sua que faz uma prévia de uma apresentação. E aí já resolveu metade do caminho, porque você na hora não estava conseguindo atender o cara. Então já é uma semi-automatização. Mas existem outras automatizações que são os disparos de mensagens e os bots de atendimento. Aí você pode fazer a outra automatização que vai fazer com que você consiga ter dentro de uma gama de atendentes virtuais, né, a possibilidade de direcionar os negócios, né? Suporte comercial, né? Tipo aquele esquema que existia antigamente, né? Até hoje existe na telefonia. Na telefonia você tem os URAs, né? As unidades de respostas audíveis, né? Então esse URA tem aquele número. Diz que 1 para falar não sei o quê, diz que 2 para não sei o quê. Hoje você tem essa mesma coisa dentro do WhatsApp, dentro das ferramentas de chat, né? Chatbot. O cara tem como criar um menu de atendimento e esse menu de atendimento automatiza esse processo. Até a hora que o cara diga assim, quero falar com um atendente humano, né? Ou então quero alguém de verdade. Aí automaticamente você tem dentro das opções esse link falar com o atendente, que é o que acontece nas URAs também, né? Chega uma hora que diz que 9 para falar com um atendente, né? Porque até então o cara não quer mais nada automático. Então tem todas as possibilidades. Então a automação está muito presente em várias situações e que você, sabendo que existem várias tecnologias e várias ferramentas, inclusive algumas plataformas que conseguem automatizar isso de forma integrada, fica muito mais fácil. O problema é quando a pessoa não sabe por onde ir, aí ela vai ficar perdida, porque são tantas as opções, tantas as tecnologias, que acaba desperdiçando esforço, né? E principalmente dinheiro, né? Porque joga fora a possibilidade de conhecer uma ferramenta bem melhor, né? Quando ela não tem uma orientação. Aí ela vai de ferramenta em ferramenta até perceber aquela que resolve, entendeu? Então, acho que é por aí. Para os ouvintes que estão falando de preço, a gente não sabe até quando essa live vai estar no ar, mas hoje falando de preço. Nós temos algumas plataformas que, em termos de preço, por exemplo, uma americana que é muito usada, né, só falando de e-mail marketing, tem uma chamada Active Campaign, né? Não é nem propaganda para ela, nem nada, já usei muitos anos atrás, é uma das maiores na área de e-mail marketing, né? E ela é usada por esses grandes players, né, que a gente chama, né? Esses grandes gurus aí da área de marketing digital, e eles usam por quê? Porque é uma ferramenta americana que tinha uma série de inteligências de automação internas, e você conseguia trabalhar. Só que o problema, ela é em dólar e ela começa com pacotes específicos, né, de acordo com a necessidade de leads, a quantidade de leads. E aí gera em dólar. Então, $170, $180, $200, né? Então, imagine, dólar caro, dólar subindo, aquela história toda, não é para todo mundo. Então, já existe no Brasil ferramentas em reais, né? Ferramentas, inclusive, muito boas, né? Que você pode pagar também uma mensalidade. Só que, às vezes, é só a parte de marketing de e-mail, o tal do e-mail marketing. Já avançando um pouco mais, você vai perceber que precisa de uma automação de Zap, você precisa de uma automação de SMS, você precisa de uma automação de atendimento específico, tipo um chatbot, um robô de atendimento, automações nas integrações. Então, esse problema todo vai acontecer o seguinte, o cara começa a perceber que já gastou com uma, aí daqui a pouco ele vai para outra, e fica naquela, pagando várias ferramentas separadas para resolver o problema dela, e ainda tem que ter alguém que consiga integrar elas entre si. Então, quando a gente tem uma ferramenta, que é essa ferramenta que a gente hoje usa, e permite que você trabalhe, depois a gente pode até deixar no link aí, né, para a gente não falar, né, a ferramenta solta aqui, mas é uma ferramenta integrada, né, que a gente considera-se como uma plataforma de soluções para o marketing digital. Então, essa plataforma de soluções para o marketing digital, ela sozinha tem uma mensalidade que é menor do que a mensalidade inicial de qualquer concorrente individual. Então, vamos dizer que eu falei lá em R$300 por mês, né, ou até R$500 por mês, uma ferramenta profissional de e-mail marketing.
Essa nossa ferramenta sai menos da metade mensalmente, só que além da ferramenta de marketing, tem também ferramentas de Zap, tem também ferramentas de criação de sites, tem também ferramentas de e-mail marketing, de automação de mensagens, de disparos, né? Então, a pessoa conhecendo, né, e procurando, depois até você pode deixar o link, né, da ferramenta, que eu acredito que você já conhece. Para quem quiser conhecer melhor. E porque se a gente fala o nome, tem muita gente já representando essa ferramenta no Brasil, e às vezes você acaba pegando alguém que não lhe dá o suporte. Então, outro segredo dessa ferramenta é entre por ela, realmente por alguém que já está usando. E aí alguém que vai lhe dar o apoio para você realmente trabalhar da maneira correta. Porque o problema todo das ferramentas é muito isso. O cara compra achando que ela vai fazer as coisas por ela, né? É automatizada, é não sei o que, não. Tem que ter alguém que entenda o básico da ferramenta para poder operar a ferramenta, né? Porque senão você não consegue. Você só investir a mensalidade, ela não é também mágica ao ponto de trabalhar sozinha. Você tem que ter a ideia do processo, tem que parar para criar as artes, tem que parar para fazer a parte visual, lógica, né? do atendimento. Então, são várias as coisas que você tem que fazer para que a estrutura funcione. Porém, o que a gente pode deixar claro, né, e definitivo hoje a gente tem uma ferramenta no Brasil que é a melhor custo-benefício comparado com qualquer outra na área de marketing digital. Você consegue trabalhar com esse conjunto de soluções, se eu não me engano, essa ferramenta tem mais de 50 ferramentas hoje, não sei quantos mil integrações e várias possibilidades, e você tem tudo, de área de membros até envio de mensagens via Zap, entre outras possibilidades. Falar, professor, de uma forma mais... A ferramenta é a Builderall, né? Porém, aqui, como eu falei, se você fizer a pesquisa pela palavra, você vai achar muita coisa aí solta, Builderall, né? Então, não vá pela pesquisa, vá pelo link que eu espero que você deixe aí para a galera. Porque, assim, se a pessoa for solto procurar Builderall, ela vai achar muita coisa, às vezes até vai se empolgar e vai fazer a assinatura da ferramenta, mas acaba se perdendo porque não tem um profissional, né? De repente, como você, Gilvan, que já atua, né? Que eu sei que você já usa a ferramenta, mas a gente tem que ter essa visão de mostrar claramente que tem que haver uma parceria com alguém que lhe indicou a ferramenta. Se você pegar ela solta, você acaba se perdendo. Mas é a plataforma Builderall, é uma plataforma de um brasileiro que mora hoje em Orlando, a empresa é americana, e tem todo um potencial. Né? Em termos de custo-benefício, eu não vi nenhuma que consiga bater os valores que essa plataforma tem. Como eu falei, se você, arredondando, chegar ao máximo de R$200 mensais, só que ela tem mais de 50 ferramentas que resolvem tudo. Enquanto, por exemplo, você tem uma ferramenta de EAD, de uma outra concorrente, que é só a parte de plataforma EAD, que é 300 por mês. Só a parte de EAD. Essa nossa não, chega no máximo a 200 e ao mesmo tempo tem EAD, tem área de membros, tem marketing, tem Zap, criação de site, automação. Muitas coisas integradas que vão permitir que você tenha muito mais resultado e uma otimização de trabalho, né, de processos, porque está tudo integrado no mesmo ambiente, né, e você não precisa ficar abrindo ferramentas à parte ou pagando parcelas ou pagando mensalidades à parte. Basicamente é essa a dica que a gente dá. Então conheçam a plataforma Builderall, principalmente através do link que o Gilvan vai deixar aí. Gratidão pelas suas palavras, você foi muito, assim, suas colocações foram muito claras e objetivas. Você que está nos assistindo, se quiser conhecer mais, nós prestamos serviço, do que foi comentado aqui, se precisar de algum serviço de criação de site, automação, para o seu negócio, nos contacte através dessa ferramenta aqui, que a gente tem toda a estrutura técnica, capacitada e ferramentas necessárias para que o seu negócio ele tenha, seja desenvolvido 100%, né? Nós temos 100% de capacidade técnica, falando tanto da questão técnica como da questão de ferramentas, né? Então, se você tiver interesse ou necessidade, você também pode nos contactar para fazer uma consultoria gratuita. Nós podemos também aqui fazer uma consultoria do seu negócio para saber quais... E orientar, né? Orientar justamente qual caminho você deve tomar, porque também não adianta dizer assim, ó, compra uma ferramenta aqui e resolva. Não, às vezes não é nem para o seu negócio aquele padrão de ferramenta, tem que ser outra coisa. Então, isso tudo a gente consegue orientar, totalmente o Gilvan, né? Ele tem a consultoria dele, de marketing digital, né? Mas a gente sempre como mentor, né? A gente tem uma parceria já mais antiga, né, Gilvan? Então, como mentor, se vocês procurarem, a gente está sempre disponível, né? Independente de qualquer coisa financeiramente falando,
é ajudá-los a crescer no digital. Então, essa é a grande sacada aí, porque a gente só cresce quando a gente trabalha junto, né? Então, não é só vender, a gente quer realmente orientar, né? Claro, depois que orientar, tiver realmente sentido para você esse processo todo, aí você pode investir numa ferramenta, investir numa consultoria, numa mentoria, que a gente também faz, e é interessante que você participe. Mais uma vez, obrigado pelas suas colocações. Eu gostaria só que você fizesse as considerações finais para que a gente encerre aqui essa live. Aí, na sua visão. Fique à vontade. Inclusive, se você quiser falar de algum serviço seu, exclusivo, fique à vontade. O momento agora é seu. Perfeito. Então, como eu tinha falado, né, o ideal é que você tenha alguém que te oriente. Então, a gente trabalha muito com essa questão de mentoria, né? Então, a questão da mentoria é uma coisa um pouco mais além de uma consultoria. Eu até brinco que é uma mentoria consultiva ou uma consultoria mentorada. Então, essa ideia de você procurar um mentor, né, é importante por quê? Porque você vai ter um norte, né? O mentor geralmente é alguém um pouco há mais tempo, né, na área, né, atuando há mais tempo na área, e vai te dar um retorno muito mais direto e mais imediato do que você precisa, para que você tenha uma orientação, além dele estar sempre ele incentivando, né, a realmente avançar, né, porque não é só a questão de pagar para a gente fazer um serviço, é uma parceria realmente entre orientação, prática, né, e motivação. Ferramentas e motivação, né? Porque se a gente não tiver como motivar vocês, fica difícil. Então, o mentor, o papel dele é esse. É alguém que já passou por tudo que você, de repente, vai passar ou está passando, né? E que já tem uma série de experiências para mostrar o caminho certo, né? Para desenvolver a coisa. Então, a gente trabalha já há alguns anos com essa área, né? Como consultor empresarial e mentor, a gente já tem essa atuação. E, como o Gilvan falou, né, a gente consegue orientá-lo da melhor forma possível. Mas, de maneira geral, para finalizar a ideia, né, e essa comunicação nossa de hoje, é entender que o marketing digital é uma premissa, né, de sucesso para qualquer profissional hoje. Se você não tiver o mínimo domínio, né, das ferramentas, das tecnologias, das formas de trabalho do digital, dificilmente você vai ter retorno satisfatório nesse ambiente da internet. Então, sem marketing digital, como diz a história, esquece sucesso, porque o sucesso está agregado a técnicas, tecnologias, comunicação persuasiva, ferramentas, plataformas. Então, isso tudo é o marketing digital. Sem essa informação, sem essa orientação, dificilmente você vai ter noções. Por exemplo, gestão de tráfego, só para finalizar, que a gente não comentou. Muita gente tem aquela história, no orgânico eu tenho lá não sei quantos mil seguidores no meu Instagram, e eu vou conseguir divulgar meu produto, meu serviço e vou vender. Você vai ver, e eu acredito até você que de repente está vendo o vídeo aí, você pode até ter muitos likes, mas você não vai ter e nem tem lucros. Por quê? Porque por falta de orientação, você tem muita gente te seguindo, mas que de repente não é o perfil de comprador daquele teu produto ou teu serviço. E aí você tem que fazer o quê? Saber fazer o tráfego pago, né? A gestão das redes sociais focadas no tipo de cliente que você quer e saber oferecer o produto certo na hora certa para ele. Porque tem muita gente que tem muitos seguidores, mas não consegue vender para ninguém. E aí essa reclamação maior. A gente tem até uma palestra, né? Depois a gente tem até a oportunidade, né, Gilvan, em outro momento, de falar sobre isso, que é mais lucros do que likes. Então, como é que eu posso ter mais lucros do que likes? Porque muitas vezes a pessoa... Vou anotar esse tema aqui, mais lucros... Né? Mais lucros do que likes. Justamente como é que você pode ter nas redes sociais, por exemplo, através de automações, a possibilidade, por exemplo, de colocar um post específico, né, para um assunto ou um serviço que você presta, um produto ou um serviço que você presta, e esse post fazer automaticamente o atendimento daquele cliente, já direcionado para aquilo, porque você vai ter uma copy, né, um texto bastante interessante sobre aquela temática. A pessoa vai no post e ao invés dela só curtir, só comentar, né, ela já vai ter um atendimento no direct. Isso de maneira automatizada. Então, esse é um recurso que a nossa plataforma também tem. Então, você tem que ter uma orientação sobre tudo isso, porque muitas vezes você não vai ficar 24 horas respondendo Instagram, respondendo direct, dependendo da quantidade de pessoas, e às vezes muitas vezes por isso que você não vende, porque você demora a responder, você demora a dar um retorno, né? Porque humanamente impossível você ter uma lista de clientes lá, de seguidores de 100 mil seguidores, né? 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e de repente você começa a ter um fluxo naquele dia de pico
e você vai atender todo mundo. Não, você tem que ter alguma coisa que filtre esse pessoal e oriente alguma coisa prévia para você já poder ter a oportunidade de vender naquela hora. E depois deixar aberto, né, um canal, né, de comunicação para você poder depois entrar em contato, perceber se ela foi atendida, se ela tirou a dúvida, se ela... mas aí sim dá tempo, mas você não perde o cara porque você não atendeu na hora. Então, isso tudo são informações que às vezes a pessoa não tem e ela acha assim, eu já tenho muitos seguidores, minha rede está lá ok, está bombando, só que aí vem outra situação. Minha rede, entre aspas, né? Por quê? Porque não é sua, é do Instagram, no caso é do grupo Meta, né? Então, o Meta, que é dono do Facebook e do Instagram, de uma hora para outra, simplesmente pode parar de funcionar. E aí você vai perder todos os seus clientes. E quando você tiver uma plataforma sua, você vai ter essa qualidade de clientes filtrada, né? Uma base de dados própria, né? Então, tem muita gente que se ilude, né? Dizendo assim, eu estou no grátis lá, eu tenho o meu Instagram, eu tenho lá um Linktree que é gratuito e fiz lá. Só que aí você, por exemplo, está lá preso também no Linktree, fazendo propaganda do Linktree. Enquanto que você pode ter o seu site com o seu cartão digital e todas as informações suas, com a sua marca, né? Com a sua característica visual, enquanto outras você teria que ter que pagar para poder mudar. E aí seria uma ferramenta à parte. A gente tem uma ferramenta integrada dentro da plataforma que faz tudo isso. Cartão digital, site, mini site, página de vendas, página de captura, né, e-mail marketing, disparo de zap. São várias as possibilidades. Disparos automatizados de Instagram, se o cara comentar no post, se o cara falar alguma coisa no direct, né? E aí você já responde. Então, tem toda uma automação. Então, é tudo isso que você tem que ter essa noção para você entender que não é uma coisa mais para amadores. A questão do marketing digital hoje, infelizmente, não dá para dizer assim, eu vou entrar agora e tá... Não dá. Para você ter sucesso, você tem que ser o mínimo profissional possível. Então, você vai ter que realmente entender, trazer pessoas que entendam um pouco mais e contar com isso para poder crescer, entendeu? Não é desmotivando ninguém, mas é deixando claro que tem que ter um profissionalismo mínimo para que você possa realmente ter resultado. Porque se você ficar pensando, eu vou fazer no grátis aqui, eu vou fazer uma página grátis lá no não sei aonde, no X, vou fazer um não sei o que grátis, não sei... Aí você não tem nunca a sua marca, você nunca tem o seu e-mail profissional, você nunca tem a sua lista de clientes potenciais, você não tem nunca esse tratamento profissional, né, com esse potencial lead, né? Então, essa é a grande sacada e é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tem que ter alguém que te oriente a fazer a coisa certa, do jeito certo. Entendeu? Então, essa é a mensagem que eu posso deixar aí. Espero ter atendido aí, João. Professor, obrigado pelas belíssimas palavras, né? Obrigado aí pela forma como... Parabéns pela forma como você conduziu essa live aqui. Essa live vai para o canal do YouTube e ela vai ficar à disposição das pessoas que queiram rever essas informações ou que queiram, de repente, levar essa mensagem para outras pessoas. Eu peço aqui que você curta, se inscreva no nosso canal, curta, comente, né? E principalmente compartilhe essa mensagem para outras pessoas a quem você gostaria de levar essas belíssimas palavras. O professor falou aqui com muito... Eu que agradeço, João. Você que realmente conduziu muito bem, né? As perguntas foram bem orientadas, né? E, assim, eu fico feliz até de, se quiser, em outro momento, fazer outro tipo de questionamento, né? De repente, trabalhar uma ferramenta específica, marcar outra live para outra situação para a gente apresentar por dentro da plataforma. Então, tem várias possibilidades aí de uma parceria duradouras, né? Para que a gente possa fazer com que as pessoas cresçam, né? E entendam realmente o que é o marketing digital. Professor, obrigado. E até uma próxima. Até mais. Até mais. Bom dia.